Olá pessoal, bem-vindos ao nosso resumo da lição da semana, continuando nosso percurso na história do Êxodo. Durante essa semana a gente vai ter a oportunidade de olhar mais um outro aspecto da questão da aliança formada no Sinai, e aqui um aspecto muito interessante e muito bonito da história do Êxodo, que é a construção do templo, a entrega de Deus de um modelo de templo para que Deus habite entre o povo de Israel. Nesse contexto, presta bastante atenção nas questões envolvidas em dois aspectos dessa lição, que a gente vai ter a oportunidade de discutir juntos. O primeiro deles é o sentido dessa habitação, e o segundo, como a aliança se torna efetiva a partir da habitação de Deus conosco. Venha com a gente e vamos recapitular juntos a lição. Olá pessoal, vamos então ao nosso resumo da lição da semana. A lição número 10 trata da aliança e da entrega de Deus do modelo do santuário a Moisés e a forma como o processo seguinte, que é a resposta do povo, a construção do templo e a maneira como Deus levou avante o seu projeto de reconciliação com Israel, vai acontecendo no desfecho dessa história. Quando a gente observa essa questão da entrega por Deus de um modelo do templo, análogo àquilo que é todo o plano da redenção, há uma série de aspectos muito interessantes e bonitos nessa história, principalmente porque, literalmente, o templo de Israel, a forma como ele foi desenhado ou apresentado a Moisés, é uma forma didática de desenhar o plano da redenção e mantê-lo fixo na memória das próximas gerações do povo hebreu, até que a história do plano da redenção se concluísse, Deus retornasse e salvasse o seu povo em definitivo, não de um Egito temporâneo ou terreno, mas da história do pecado por completo. A lição abre como proposta inicial de estudo com um verso, lá em Êxodo capítulo 24, o verso 3, e diz assim: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Há algumas coisas importantes que circundam esse verso e que vão estar no assunto, na temática da lição dessa semana. O primeiro deles é o que de fato significa esse livro da aliança e qual a importância dele ser colocado como leitura ao povo neste contexto. O segundo aspecto, a resposta do povo a Deus é uma resposta de obediência, que obviamente a gente sabe não se materializou de forma completa no primeiro momento. Israel passa por altos e baixos até que aprenda o que significa de fato obedecer a Deus integralmente. Um terceiro aspecto, o modelo do santuário como representação daquilo que ocorre no céu, é uma lição que não está presente só para o povo de Israel naquelas circunstâncias ou naquele tempo, mas é um desenho que persiste como uma ilustração clara para nós, mesmo 3.000 anos depois, daquilo que Deus pretende e tem desenvolvido no plano da redenção. E por fim, a capacitação para a obediência, a capacitação para seguir os caminhos de Deus e ser de fato o povo santo, a nação santa, o sacerdócio real que Deus pretendia para Israel, depende da atuação do Espírito Santo. Esses são aspectos importantes que aparecem aqui nessa expressão, quando Moisés, se dirigindo ao povo e apresentando os estatutos de Deus, recebe como resposta: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Essa resposta dependeria de como as outras questões e os outros elementos de aprendizado ocorressem com Israel. Há duas perguntas fundamentais para a lição dessa semana. A primeira delas: de que maneira esse modelo do santuário, a forma como ele foi apresentado, a forma como ele foi construído, nos ensina a respeito do plano da redenção e os detalhes envolvidos nele, nesse projeto de salvação e de habitação de Deus com o seu povo. Segundo, qual o papel que o Espírito Santo desempenha na capacitação do povo, mas não só isso, na forma como o povo torna real a vivência desta aliança. Pensar nessas questões é importante porque o mesmo convite feito a Israel é o convite feito a nós, de que aceitemos não só a proposta de ir para uma Canaã, no nosso caso a Canaã celestial, o plano último de Deus e o desfecho da história do pecado, mas também a aceitação dos parâmetros
que regem esta cidade, que regem a Canaã. Deus não aceita que pessoas que não desejem viver debaixo dos critérios dessa cidade vivam ali, não porque Deus é um sujeito arbitrário ou um sujeito que trata mal seus filhos, mas é porque as pessoas não seriam felizes se vivessem em um lugar cujas regras não são conformes ou aderentes àquilo que elas mesmas estão buscando. E por isso, o convite a ir para Canaã é um convite que tem que ser aceito de maneira voluntária, e a compreensão dos critérios de Canaã tem que ser precisa para aquele que aceita o convite. Tão evidente, tão precisa, que ele decida praticar, viver sob esses parâmetros. E essa, sim, é a parte essencial do modelo. Deus salva e liberta de todas as condições de dificuldade e opressão, mas ele nos traz para um novo modelo de vida e não para viver do mesmo jeito que vivíamos antes, não para estar da mesma forma como estávamos antes. E tudo isso tem a ver com essa história dos estatutos e do santuário, percorrendo a lição dessa semana. O autor faz uma proposta de sequência de itens para a gente observar, e o primeiro deles é o livro e o sangue. E aqui há algo curioso, ao mesmo tempo interessante de observar, a partir da referência de Êxodo 24, que é a ordem dos fatores. O texto diz assim, lá no verso 7, então tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram, tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. É o que estava no verso principal da lição. Ou seja, existe uma ordem para os fatores. Em primeiro lugar, veio a leitura da palavra, a apresentação da palavra de Deus como um modelo, como o critério, como a referência para o povo de Israel. Tanto no sentido do seu conhecimento, da forma como se estrutura o conhecimento, algo que na filosofia a gente vai chamar de epistemologia, mas é não só isso. É uma sequência que leva a outra, que é o sangue. Ou seja, primeiro veio a palavra que desperta a fé, depois vem a aspersão do sangue. E esse formato estabelece um critério interessante de conduta e de caminho a ser percorrido por aqueles que aceitam o convite de Deus. Lembra que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus é a referência número 1. A fé é despertada a partir dessa palavra, e como consequência da compreensão da palavra de Deus, eu sou capaz de entender a necessidade que eu tenho da graça de Cristo e do sangue de Cristo que me salva do pecado, mas não só isso, entender a aplicação deste ritual que envolve sangue, no caso de Israel, o sacrifício de um cordeiro, na sua forma correta. Caso contrário, isso poderia ser compreendido como o paganismo compreendia os sacrifícios. Deus nunca propôs uma barganha, sacrifique animais e eu lhes concedo o perdão. O processo é outro. O animal simplesmente fazia lembrar que Cristo morreria por todos. E, portanto, não havia nada de místico naquele animal ou naquela oferta. Como também não havia nenhuma coisa de significado naquela oferta que movesse o coração de Deus. O sentido era outro. E isso estava presente na palavra de Deus. E por isso essa ordem é a primeira coisa interessante na apresentação temática dessa semana. A gente lembrar que a partir da palavra de Deus vem a compreensão da nossa condição, das nossas necessidades, e é a partir dessa compreensão que eu sou movido na direção de Deus. Para que eu possa compreender a palavra de Deus, neste contexto aparece a pessoa do Espírito Santo. O mesmo que inspirou a palavra é aquele que me ilumina a mente para que eu possa compreendê-la. E é por isso que a atuação do Espírito é vital para o processo da redenção. Lembra, Jesus já dizia disso quando, na sua última instrução aos discípulos, referencia o papel do Espírito Santo, naquele trecho bonito do livro de João, entre os capítulos 13 e 17, quando a figura do Espírito Santo é apresentada como aquele que me convence do pecado, que me leva até a justiça de Cristo e me faz passar de pé sobre o juízo. Não porque eu tenha justiça em mim, mas porque eu encontrei justiça em Cristo ao reconhecer o meu pecado a partir do que estava na referência, a palavra de Deus. E é exatamente essa a sequência que está sendo montada aqui com o povo de Israel no Sinai. A palavra de Deus é apresentada, a fé é desperta no coração, eles percebem a sua própria condição e respondem afirmativamente
ao apelo de Deus. Como forma complementar, há alguns textos que ampliam essa percepção. Um deles é o texto de Coríntios, capítulo 11, verso 25, onde a aliança do sangue é apresentada como uma nova aliança. A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, em relação a esses dois momentos da aliança. Mas essa expressão de nova aliança mostra uma ordem de fatores. A primeira referência foi dada e a segunda referência é posta a partir da primeira, e eu só compreendo a efetividade dessa segunda referência se eu entendi a primeira. Depois a gente volta a esse tema para perceber algumas confusões que acontecem aí. Segundo aspecto, lá em Hebreus 9, a gente também vai encontrar uma confirmação interessante desta mesma expressão. Ou seja, aquilo que confirma a efetividade das promessas de Deus é o cumprimento da promessa de Cristo manifesto no derramamento de sangue. E por isso, neste contexto, quando, como seres em pecado, nós vamos a Cristo, então aparece a consequência disso. O dever de nos tornarmos como Cristo é. A partir do sangue de Cristo, recebemos o poder para essa transformação. E isso nos leva a uma nova condição. A condição de tristeza diante do pecado agora se renova na alegria e no prazer de descobrir que a graça nos salvou. Mas a essência disso precisa ser compreendida de maneira correta. O que a gente aprende nessa primeira lição que vai abrir a semana? Primeira questão, a escuta que leva à fé. Quando eu olho o processo da palavra de Deus sendo lida ao povo de Israel e a partir da compreensão dela, a resposta que foi dada, isso inicia um relacionamento. O relacionamento com Deus começa pela escuta da palavra, então a fé nos move à compreensão do sacrifício de Cristo. Por sua vez, a graça é aquilo que nos conduz à obediência. É porque fomos salvos por Cristo e compreendemos a graça que somos constrangidos a obedecer. Lembra? O Novo Testamento também fala disso. O amor de Cristo nos constrange, nos envergonha, por sabermos que Ele morreu em nosso lugar. E é isso que move o coração daquele que agradece o sacrifício de Cristo na direção da obediência. Ou seja, precisamos da graça para obedecer, tanto quanto precisamos da palavra para termos fé. O fim desse processo é a confiança no Cordeiro, a confiança no sangue de Cristo. Ou seja, a obediência verdadeira é aquela que surge da confiança em Cristo. Na sequência, o autor propõe um segundo tema para a gente observar, que é ver a Deus. Essa também é uma história bonita, que é a história dos líderes de Israel sendo conduzidos para mais próximo de Deus, no sentido da proximidade física. E aqui, aquilo que vimos na semana passada, dos limites estabelecidos na aproximação ao Monte Sinai, que mostravam a relevância do processo da adoração, da santidade, da reverência a Deus, agora também se manifesta nessa distinção. Os líderes de Israel são levados para perto de Deus para ver a Deus. Qual o sentido disso? Óbvio, eles não viram Deus no sentido de vê-lo face a face, mas viram de maneira mais próxima as manifestações da teofania de Deus. O que isso aqui tem a ver com a história do povo de Israel? Era necessário que aqueles que guiassem o povo de Israel tivessem uma aproximação de Deus, para que pudessem servir de exemplo ao povo. Em outras palavras, Deus chamou pessoas que ajudassem pessoas. E antes que elas pudessem fazê-lo, Deus traz essas pessoas para perto de si, para que na transformação produzida por essa aproximação, eles pudessem transformar o povo de Israel. E eles têm ali uma bonita oportunidade de cear com Deus, de comer na presença de Deus, como se estivessem todos a uma mesma mesa. É uma cena que me faz lembrar do último episódio de Jesus com os discípulos. Uma mesa é posta, Jesus se assenta com eles e come com eles. E ali, para muito mais do que só uma alimentação, ou mesmo a comemoração da Páscoa no contexto israelita, havia algo novo aparecendo, que era a confirmação de Jesus de que o tempo chegou e de que o sacrifício se daria. E, portanto, ali se estabelece uma cerimônia, a cerimônia da ceia. Do mesmo jeito que aqui eles se alimentavam diante de Deus como um simbolismo da presença de Deus com eles, a ceia é este mesmo símbolo. Principalmente porque Jesus diz, façam isso em memória de mim, ou seja,
Lembre-se, eu estou com vocês e estarei com vocês até a consumação dos séculos. No caso ali, a partir da pessoa do Espírito Santo, essa referência se faria para os que vivessem a história do Evangelho. No caso específico do povo de Israel, há uma proposta física. Eu quero estar habitando no meio de vocês. E todas essas promessas, somadas aos pedidos de Deus, se fazem na presença desses líderes, que deveriam confirmar para o povo que aquilo que Moisés dizia era a verdade. Percebe que Deus, ao trazer esses líderes para perto, assim, por instrução dada a Moisés, está legitimando a autoridade de Moisés, para que o povo não questionasse que Moisés talvez tivesse inventado alguma coisa ou dito alguma coisa que Deus não havia de fato delimitado. Não havia mais dúvida disso, uma vez que esses líderes compareceram diante de Deus e viram todas as condições envolvidas no chamado, tanto ao povo quanto a Moisés no contexto da liderança. Você vai ver coisas interessantes de comparação com esse texto. Por exemplo, em Coríntios, capítulo 11, os versos 23 a 29, na história da ceia, na cerimônia da ceia, aparece ali uma reafirmação desta mesma aliança, de comer na presença de Deus. O que a gente vê em Levíticos 10 também traz um outro aspecto importante do que significa estar na presença de Deus e vê-lo. Em Levíticos 10 a gente tem a apresentação clara de quais são os riscos de quem despreza esse privilégio que foi aqui manifesto nessa oportunidade de estar diante de Deus e comer na sua presença. John Stott tem um pensamento interessante sobre isso. Ele diz: a ceia do Senhor é um banquete em que o Redentor é o anfitrião. É exatamente o que está acontecendo na borda do Sinai. Quais são as aplicações dessa segunda temática para essa semana? Primeira delas, há uma reafirmação da reverência e também do compromisso necessário com os privilégios que se recebem de estar na presença de Deus. Uma segunda questão, o relacionamento pessoal com Deus, que aparece aqui figurado nesse momento do banquete, ilustra a necessidade que nós temos de um relacionamento pessoal com Deus que ultrapasse o ritual cultico de estar diante de Deus num culto de adoração. Sim, é importante estar diante de Deus no culto de adoração, mas é importante lembrar por que isso acontece. Acontece porque Deus deseja um relacionamento pessoal com seus filhos. O terceiro aspecto é a transformação resultante disso. O estar com Deus, o estar na presença de Deus e compreender a sua presença transforma aquele que é o adorador agora em uma pessoa que foi purificada por esse Deus e está pronta para o exercício da missão. Em outras palavras, a comunhão com Deus transforma a vida em todos os seus aspectos. Na sequência disso, o autor propõe um terceiro tema, e esse terceiro tema é o poder para obedecer. Como é possível, diante de tantos parâmetros diferentes, a começar pelo Decálogo, as 10 leis morais de Deus, depois todo o Código Civil, sanitário, as estruturas cerimoniais, o processo envolvido em todo esse conjunto de leis, que depois vira o livro que é lido diante do povo de Israel, como é possível obedecer? Como é possível para pecadores que estão tão distantes de Deus obedecerem a todos esses critérios? Percebe que isso poderia gerar uma visão burocrática de respeito à lei, muito parecida com aquela que a gente tem hoje nas leis civis ou nas leis circunstanciais da cidadania. Não era isso que Deus pretendia. Ao entregar o seu código ao povo de Deus, a expressão desse código era o caráter de Deus, e, portanto, o que Deus pretendia é que o povo de Israel entendesse quem Deus é e se aproximasse em termos de comportamento ao comportamento derivado de Deus. Lembra? Deus criou o homem à sua imagem. E era isso, nada menos que isso, que Deus esperava do seu povo. Mas havia sempre um risco, que era o risco burocrático da interpretação da lei. Neste processo da obediência aparece uma figura em especial que é necessária para que a obediência ocorra. Sim, a confiança em Cristo e o poder de Cristo são os elementos necessários para a obediência. Mas há uma pessoa que materializa isso na vida do cristão. Essa pessoa, obviamente, é o Espírito Santo. E a atuação do Espírito Santo na vida é que move
o ser humano na direção de obedecer a Deus. Portanto, há uma ênfase diferente aqui. Quando a palavra foi lida, a resposta do povo de Israel foi: tudo o que o Senhor disser, nós faremos e obedeceremos. Mas eles ainda não tinham ideia do que era necessário para essa obediência acontecer. Em outras palavras, era importante que o poder de Deus se manifestasse e eles compreendessem que era somente nesse poder que a palavra de Deus poderia ser obedecida. E é neste sentido que o Espírito Santo se manifesta como aquele poder e aquela pessoa que move o nosso coração. Tanto no Novo Testamento quanto no Velho, a história é a mesma. Se você for ao Novo Testamento, em Gálatas, você vai encontrar exatamente essa referência: o fruto do Espírito é, e aí vem os comportamentos resultantes. Bondade, mansidão e todas as questões que estão apresentadas nos textos a partir do verso 22 de Gálatas 5, só são possíveis porque são frutos do Espírito. Na verdade, ali, fruto do Espírito. Essa é a expressão de um outro texto que está presente na Bíblia, lá em Ezequiel, no capítulo 36, quando o texto diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Em outras palavras, a obediência está ligada a uma transformação profunda que Deus realiza no coração daquele que se dispõe a aceitar os parâmetros de Deus. Dado que este é o desenho, há vários outros textos que complementam essa história. Por exemplo, Filipenses, no capítulo 2, verso 13, a gente encontra lá: é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Em João, capítulo 3, a gente encontra a mesma referência: é necessário nascer de novo. Lembram da história? A história de um sujeito que procura na madrugada ou na noite alta a Jesus, porque deseja compreender a mensagem de Jesus, mas ainda não está pronto para toda a transformação que Jesus pretende fazer nele. E aí surge um debate: é necessário que você nasça de novo. E a prova que Nicodemos não estava pronto é a resposta que ele dá. A proposta é a mesma aqui, tanto para Israel quanto para nós. A proposta é que nasçamos de novo, e é a graça manifesta pela atuação do Espírito Santo na nossa vida que permite que essa transformação ocorra de maneira completa. Mas, obviamente, é necessário que a gente aceite essa transformação. O que a gente aprende nesse terceiro conjunto temático, nessa abordagem a respeito do poder para obedecer? Primeiro, é um dom divino. É ele que opera em nós todas as coisas. Ou seja, a obediência é um dom. É um dom que, para ser efetivo, necessita do humano no sentido da aceitação, mas não é mérito humano. Segunda questão: o Espírito Santo é a pessoa que move esse processo. Portanto, ele é essencial para a vida cristã. E devemos orar para que o Espírito Santo se manifeste em nossa vida e que o poder dele atue em nossa vida. E terceiro, esse processo não é uma vez para sempre. Esse processo é diário. É necessário que cada dia sejamos, de novo, provocados pelo Espírito Santo, compreendamos o convite e aceitemos o convite. E assim, dia após dia, aceitando essa proposta, nós vamos crescendo na graça de Cristo. Outro tema para essa lição é Deus querendo viver no meio do seu povo. E aqui vem a parte alta da lição. Na quarta-feira vocês vão observar essa temática. Nessa parte áurea da lição, Deus diz: não basta que eu convide vocês, não basta que eu leve vocês a Canaã, eu quero ir junto. Então façam para mim uma casa para que eu more no meio de vocês. E aí surge a noção de tabernáculo ou de santuário, que tem uma porção de funções. Só o estudo do santuário daria uma lição para um trimestre inteiro ou mais. Mas há algumas coisas importantes que o autor pretende para esta semana. A primeira delas é por que Deus pede um santuário. Ou seja, o santuário é um símbolo direto da presença de Deus e da intenção de Deus de salvar. A salvação depende de que Deus esteja junto e depende de que ele atue. E o crescer nessa salvação depende da convivência com ele. O segundo aspecto que aparece importante na história do tabernáculo é a maneira como ele é construído. Não no sentido da construção em si e todos os detalhes envolvidos nela, que também é algo bonito de se observar, mas a maneira como os recursos foram providos para a construção do santuário. Lembra quando Israel saiu do Egito? Ele levou uma porção de coisas do Egito.
aqui vai aparecer algo importante. Aquilo que Israel levou do Egito, o ouro, a prata, todos os bens preciosos que foram entregues pelos egípcios a Israel, agora são trazidos diante de Moisés para a construção do templo. E aparece aqui, em primeiro lugar, um princípio, que é o princípio da entrega voluntária de ofertas. Muita gente distorceu esse modelo das ofertas ao longo da história da cristandade para processos de enriquecimento, tanto que hoje muita gente tem certo asco, certa ojeriza com a questão de ofertas dadas em igrejas, entendendo que aquilo vai virar uma forma de enriquecimento de alguns poucos aproveitadores que vão usufruir desses valores. Sim, isso de fato acontece, principalmente depois da entrada de um pseudo-evangelho chamado Evangelho da Prosperidade. Mas, independente dessas distorções, há um princípio sendo estabelecido aqui. Deus tirou o seu povo do Egito e os leva agora para uma terra prometida que é Canaã. A pergunta é do que Israel precisava para viver em Canaã. Se Deus está com eles, eles não precisam de nada, e esta é a questão que estava envolvida no ofertar. O ofertar não é porque Deus precisasse de alguma coisa, o ofertar é para que Israel entendesse que tudo que eles tinham havia vindo de Deus. E eles compreenderam isso, tanto que começaram a levar, até que teve um momento em que Moisés teve que falar, já tem suficiente, não precisa mais. Mas há algo importante nesse processo, e que deveria continuar sendo assim. Para que houvesse mantimento na casa de Deus, não porque Deus precisa de comida, mas para que a obra de Deus e o processo da redenção continuasse. Quando você observa essa abordagem, esse momento peculiar da história em que o templo vai ser construído, alguns paradigmas começam a se estabelecer. O primeiro deles é qual o modelo desse templo. E aqui há uma correlação direta entre o que acontece na terra e o que acontece no céu. O modelo do santuário terrestre ilustrava o plano de redenção executado no céu. Óbvio que os móveis não são os mesmos. Não há altar de sacrifício no céu. Portanto, o que existia nesse santuário era uma representação das ações do céu. Aqui ao altar de sacrifício, no céu, está Cristo, o Cordeiro sacrificado e morto. Aqui está a Arca da Aliança, no céu está o trono de Deus, e assim sucessivamente cada um dos símbolos do santuário ilustrava pedaços das ações que são executadas no céu. Não necessariamente lugares ou móveis. Além disso, um outro aspecto que aparece nessa figura do santuário que é importante é a gente lembrar do sentido da habitação. Tanto que esse texto é repetido lá em João capítulo 1, no verso 14, como um desenho de promessa. Lembra? O verbo encarnado apresentado em João 1, lá no verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como unigênito do Pai. Essa palavra habitou é a mesma palavra que está lá em tabernáculo. É um verbo que, literalmente traduzido, ficaria tabernaculou entre nós. Óbvio, isso fica esquisito em português, mas de qualquer forma, a expressão é a mesma. Em outras palavras, João 1,14 repete a promessa e a expectativa de Deus apresentada aqui em Êxodo. Façam um tabernáculo que eu quero habitar entre vocês. Em outras palavras, o santuário terrestre é ao mesmo tempo uma lembrança constante do que acontece no céu, portanto é uma história contada na forma de uma metáfora física, uma parábola viva, expressa da missão redentora de Cristo. Ellen White diz isso lá no Patriarcas e Profetas, na página 295. O tabernáculo é uma parábola viva da missão redentiva de Cristo. Dado que é assim, qual a razão pela qual nós estudamos o santuário e o tabernáculo e tudo que está envolvido na sua história? Ao nos aproximarmos dessa história, nos aproximamos dos detalhes do plano da redenção. Ou seja, ainda que o santuário não seja mais efetivo no nosso tempo, afinal de contas, tudo que ele apresentava como referência primária se resolve na vinda de Jesus no contexto da cruz. Mas os demais elementos do santuário, que ilustram todo o restante do plano da redenção, persistem até hoje. E é necessário que a gente estude o santuário para compreender esses detalhes. Quais são as aplicações dessa lição de quarta-feira e que são importantes de manter em mente quando formos estudar?
durante a semana. Primeiro, a questão da habitação divina, ou seja, Deus quer morar conosco, mesmo que nós sejamos frágeis e pecadores. Porque é a partir da presença de Deus conosco que essa fragilidade se transforma em força e que o pecado é extirpado de nós. Segundo aspecto, essa é uma oferta de amor de Deus que resulta em uma oferta de amor daquele que crê. Em outras palavras, a oferta de Deus de querer morar entre o povo é recebida pelo povo com alegria, e o povo oferta em processo de gratidão aquilo que levou para a construção do templo. E terceiro, o ministério de Cristo é um aspecto importante nessa cena. O santuário descreve esse ministério. É só você olhar a sequência. Se você cruzar a primeira entrada do templo no pátio, você vai encontrar a cruz, o altar do sacrifício. Se você continuar caminhando, você vai encontrar os efeitos desse sacrifício na pia de purificação. E uma vez purificado, você vai encontrar no primeiro compartimento do santuário, o chamado lugar santo, a caminhada, a jornada daquele que crê, que é a santificação. Ali dentro você vai ter os aspectos da santificação. Do lado esquerdo você vai ver o castiçal, como símbolo da presença do Espírito Santo. Ao lado direito, a promessa de o pão nosso de cada dia nos dai hoje, na mesa dos pães da proposição. E à frente, a oração de todo aquele que crê, ascendendo ao céu como cheiro suave a Deus, o altar do incenso. E é esse processo de convivência entre o pão físico, o pão espiritual na pessoa do Espírito Santo e o relacionamento com Deus nas orações que vai dar o desenvolvimento da santificação. Um passo à frente e você está no Santíssimo, a redenção. O momento de encontrar definitivamente com Deus e a transformação completa acontecer, a glorificação, o Shekinah, a glória de Deus se manifestando. Todo esse processo ilustra a sequência do plano da redenção e por isso se aproximar do santuário é algo não só importante para o nosso tempo, mas algo que transforma a nossa vida. A lição termina com um último aspecto, que é cheios do Espírito de Deus. Em outras palavras, para que tudo isso seja efetivo, para que a palavra seja compreendida, para que a fé seja desperta, para que o arrependimento me leve à busca da justiça e a busca da justiça me leve à compreensão da graça, para que tudo isso ocorra, é necessário que o Espírito Santo esteja em nós. E por isso, não podia fechar de outra maneira a lição que não fosse o relembrar dessa questão. Precisamos do Espírito. Precisamos do Espírito porque é Ele quem nos dá poder, precisamos do Espírito porque é Ele quem nos mostra a realidade em que estamos, mas acima de tudo é Ele que nos renova a esperança. Lembra? Romanos capítulo 5 descreve isso. Uma vez justificados pela fé, diante de todos os contextos e circunstâncias que isso envolve, tanto no perdão quanto no desenvolvimento, que é o que está na sequência do texto, há uma parte final, que diz que a esperança não nos confunde. E ela brota no coração porque o amor de Deus é implantado no coração pela atuação do Espírito. Em outras palavras, precisamos do Espírito para a vida inteira, em todos os aspectos dela. Que aspectos estão envolvidos na história de Israel, lá em Êxodo 31, quando a gente fala da questão do Espírito? O primeiro desses aspectos, já logo de cara, é: eis que, dentro do contexto do verso escolhido pelo autor, eis que chamei por nome a Bezalel, e o enchi do Espírito de Deus. Percebe que há uma expressão importante aqui. O Espírito não é algo que eu tenho por direito ou recebo porque tenho mérito, é algo que Deus faz em primeira instância e desperta em nós a necessidade. E quando essa necessidade é respondida com aceitação, Deus enche o coração daquele que crê com o Espírito. Ao fazer isso, ele nos habilita ao serviço, como habilitou Bezalel, como habilitou o povo de Israel no contexto da convivência com ele. Seja no contexto dos levitas, seja no contexto do sacerdócio real, como qualquer componente de Israel, como nós, no nosso contexto, Deus pretende que o nosso coração seja cheio do Espírito. E se isso ocorre, as frases que foram atribuídas a Samuel ou a Jesus em relação ao seu desenvolvimento infantil também são atribuídas a nós. Crescemos em sabedoria, crescemos em estatura, crescemos em graça. Em outras palavras, crescemos em sabedoria, crescemos na habilidade, em criatividade, em santificação.
somos desenvolvidos à semelhança de Cristo e somos recuperados à imagem perdida do Éden. Neste mesmo contexto, a gente vai encontrar versos na Bíblia que ilustram essa questão. Lá em Efésios, no capítulo 2, o verso 10, você vai encontrar fomos criados para alguma coisa, e essa alguma coisa, boas obras. Obras essas que não têm outra forma de acontecer que não sejam provocadas, motivadas pela atuação do Espírito. Zacarias, no capítulo 4, verso 6, também enfatiza essa questão, não por força, não por violência, mas pelo Espírito, pelo meu Espírito. Quando Ellen White comenta essa mesma questão, ela diz, sem o Espírito o ministério é impotente. Com ele, até o mais simples dos discípulos se torna poderoso. Percebe a questão? Ou seja, precisamos da atuação do Espírito se queremos que os resultados da transformação do Evangelho apareçam de maneira efetiva, mas mais do que isso, a presença do Espírito é a que moverá o mundo na direção da aceitação plena de Deus, para que ele possa voltar, ou da rejeição plena de Deus, pela negação da proposta, para que Deus possa retornar. E, portanto, sim, pelo Espírito e é por causa do Espírito que a obra pode terminar. Mateus 24,14 não acontecerá sem a presença do Espírito Santo. É um ato sobrenatural, não natural. Não depende da nossa competência, depende do poder do Espírito. O que aprendemos nessa última lição? Aprendemos, em primeiro lugar, que o serviço tem um fator de dependência. E a dependência? A presença do Espírito. Segundo, é o Espírito quem distribui os dons, para que tanto a gente quanto a obra se edifique. Ou seja, os dons do Espírito permitem, em primeiro lugar, que a minha natureza, o meu caráter, se edifique à estatura de Cristo. Mas não só isso. Permite que a igreja se edifique. Mas não só isso. Permite que o mundo seja atingido com essa mensagem. Terceiro aspecto, o sinal de santificação apresentado nesse contexto, nesse conjunto, é algo importante. Percebe que havia, na sequência da história de Israel, um modelo de transição, que começou lá atrás, com as pragas, passou pela Páscoa, passou pela travessia do Mar Vermelho, pela condução às águas de Mara, pela condução ao deserto, onde a comida faltou, ou pelo menos aparentemente faltaria, para que eles aprendessem independência, para que eles aprendessem uma série de questões, mas é ali no deserto, com a manifestação do maná e com o restabelecimento da estrutura semanal e do sábado, fechando esse ciclo, é que a lição mais importante aparece do processo de santificação. O sábado aparece em Israel como um sinal claro de santificação. Não é à toa que no tempo final da história, este mesmo elemento se torne o alvo das acusações e dos problemas com a cristandade. Percebe que no mundo em que vivemos, além da negação da lei de Deus no sentido mais geral, há uma negação diretiva à questão do sábado. Em outras palavras, Satanás conseguiu provocar dentro do cristianismo uma distorção de tal ordem que as pessoas perderam a referência de adoração. Na lição da próxima semana a gente vai ver quais são os efeitos da perda dessa referência e quão profundo pode ser o processo de degeneração quando deixamos de glorificar a Deus da forma como Deus nos pediu a glorificá-lo. Para muita gente, o sábado era só uma referência burocrática de um dia, e continua sendo. Mas, para a Bíblia, o sábado é um memorial claro do reconhecimento da adoração e santidade a Deus. Dado que é assim, é necessário que a gente se lembre da ordem, a escuta da palavra de Deus, que leva à fé, que leva à percepção de nossa condição, que leva à necessidade da justiça e que, por sua vez, nos conduz, uma vez justificados, ao exercício da missão. Em outras palavras, ou a gente aceita essa sequência, ou a gente aceita esse modelo, ou alguma coisa faltará na operação de Deus em nós. A obediência espiritual é importante, desde que parametrizada pelo fator da graça, que produz em nós essa transformação. Como a W. Tozer pontua, a graça que não transforma, ela não salva. Em outras palavras, a graça não é panos quentes que se passa sobre o pecado. A graça
é uma espada que atravessa o coração, eliminando o pecado e substituindo pela justiça de Cristo. A habitação de Deus é o segundo grande aspecto importante dessa lição, ou seja, Deus deseja habitar no coração humano. Somos templos do Espírito Santo. É ali que Deus deseja habitar. Espírito Santo é a terceira grande questão da semana. O Espírito Santo é o maior poder que qualquer cristão pode receber, e mais do que isso, é o único poder capaz de transformar tudo aquilo que é necessário para que a nossa vida atinja o patamar e o nível esperado por Deus, não de competência, mas de devoção. Não de mérito, mas de transformação. Voltando às duas perguntas iniciais, a primeira delas, lembra, quando olhamos para o modelo do santuário, de que maneira esse modelo nos ensina a respeito do plano da salvação? Só lembrar da sequência e da descrição. Cada elemento do santuário é um pedacinho do plano sendo executado ao vivo e a cores para o povo de Israel e para nós, da mesma forma. Qual o papel do Espírito Santo nesse cenário? Ele é o agente que torna possível, torna real esse processo da aliança no nosso coração. Como aplicamos isso na vida? Primeiro, aceitarmos a transformação. Segundo, aceitarmos a habitação constante de Deus em nosso coração. Terceiro, mantermos esse elo por toda a vida, lembrando que esse processo é diário. Esse processo precisa acontecer todos os dias. Senão, ele não será efetivo. Fechando a lição da semana, com uma citação que une tudo isso, a misericórdia e a verdade. A palavra e a graça se beijaram, se encontraram. Justiça e paz se beijam nessa cena. É o Salmo 85, verso 10, espelhando o fechamento de todo esse cenário bonito, maravilhoso da história da redenção. Você acredita nisso? Deseja que a sua vida seja assim? Primeira coisa, lembre-se, escute a palavra de Deus. Segundo, permita que a fé mova o seu coração na direção da justiça. Terceiro, permita que a justiça transforme o seu coração à imagem e semelhança do seu Criador. Se esse é o seu desejo, ore comigo e a gente encerra essa semana. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela possibilidade que temos de sermos chamados teus filhos. Te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias do pecado, temos a certeza de que um Deus justo e maravilhoso deu o primeiro passo na busca dos seus filhos, trazendo-os de volta para próximo de si, com a proposta de que não saíssemos mais dali e vivêssemos eternamente contigo. Dá, Senhor, que a nossa resposta a tudo isso seja afirmativa, principalmente, dá que tenhamos o poder necessário, não só para a vitória sobre os efeitos do pecado em nós, mas também para que outras pessoas, a partir de nós, aceitem o Teu Evangelho. Perdoa os nossos pecados, protege-nos para o Teu reino, que lhe pedimos por Jesus. Amém.